Teoria Geral da Administração. Meu nome é Franciele Soares dos Santos, sou professora de Administração de Empresa, formada em Administração e especialista em Psicologia Organizacional. E nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a administração. Revolução Industrial. Para começarmos a entender a teoria geral da administração, precisamos falar um pouco sobre a Revolução. No século XVIII, a Revolução Industrial foi produto de dois eventos: o surgimento das fábricas e a invenção da máquina a vapor. Vejamos bem. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. Ela desenvolveu-se em duas fases distintas. A primeira fase de 1780 a 1860 é a Revolução do Carvão como principal fonte de energia e do ferro como principal matéria-prima. A segunda fase foi de 1860 a 1914. É a revolução da eletricidade e derivados do petróleo, como as novas fontes de energia, e do aço, como a nova matéria-prima. E a moderna administração surgiu em respostas das duas consequências provocadas pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial trouxe o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação, necessidade de maior eficiência e produtividade nas empresas. Assim, então, nós precisamos compreender as características da Revolução. O que ela trouxe? Substituição do artesão pelo operário especializado. Então, o artesão que fazia as coisas na mão já não tinha mais o seu trabalho, porque as empresas e as máquinas começaram a surgir. Na Revolução Industrial, nós podemos colocar como característica a invenção das fábricas. O crescimento da cidade, originando em novas necessidades de administração. O surgimento do sindicato e as primeiras experiências com a moderna administração. Então, nós percebemos que a Revolução Industrial foi o início do estudo e da ciência da administração que nós vamos estudar aqui. Teoria científica. A teoria científica é o primeiro modelo de administração apresentado durante as mudanças que estavam acontecendo na Revolução Industrial. Então, nota-se que na Revolução Industrial nós tínhamos uma administração desorganizada, nós estávamos vivendo a invenção das fábricas, estava crescendo a população e assim originando a necessidade da administração. Eis que surge a teoria científica com Taylor. Taylor, na história, é conhecido como o pai da administração. Vejamos bem. A administração científica é um modelo de administração criado pelo americano Taylor no final do século XIX e no início do século XX, e que se baseia na aplicação de método científico na administração, com o intuito de garantir o melhor custo e benefício ao sistema produtivo. Então, Taylor vai apresentar agora uma teoria do estudo da administração. Ele estudava as maneiras de administrar, se baseando em método científico para garantir com que a empresa tivesse melhor benefício no seu sistema produtivo. Teoria científica. A teoria científica é um estudo de Taylor e de outros estudiosos cujo estavam tentando resolver o reflexo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial
foi um momento muito importante, foi um norte para o estudo da administração. É a partir da Revolução Industrial que a administração começa a ser estudada. Vejamos bem, na Revolução Industrial, nós temos a substituição do artesão pelo operário especializado, a invenção das fábricas, o crescimento da cidade, originando em novas necessidades de administração, o surgimento de sindicatos e as primeiras experiências com a moderna administração. Então, devido a todos os acontecimentos da Revolução Industrial, surge a necessidade de estudar a administração. E Taylor é o pai da administração e começa a estudar como poderia ser administrado uma empresa. O estudo de Taylor é dividido em 2 períodos. O primeiro período, Taylor se preocupava exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho do operário. Para Taylor, então, no seu primeiro estudo, era importante entender o operário e a linha de produção. Esse era o estudo. Agora eu vou ler o texto que está aparecendo na sua tela. Taylor procurava uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Assim, ele observou que os sistemas administrativos da época eram falhos. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores do trabalho, dos operários, e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas por Taylor no seu primeiro momento. Teoria científica. Assim, em 1903, ele publica o livro Administração de Oficinas, aonde expõe pela primeira vez suas teorias. Taylor propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos. O trabalho deveria ser decomposto, analisado e testado cientificamente e deveria ser definida uma metodologia a ser seguida por todos os operários, com a padronização dos métodos e das ferramentas. Vejamos bem então. Taylor, em 1903, lança um livro aonde iria expor a sua teoria. Nesta teoria, como nós já conhecemos, ele vai expor a teoria científica que tudo deveria ser testado. E Taylor propõe, então, um estudo dos tempos e movimentos. Ele vai estudar quanto tempo um colaborador, um operário, consegue produzir peças. Ele vai, então, compreender os movimentos, cada movimento que o funcionário deveria fazer era testado. Então, os operários tinham os movimentos corretos. Eles não poderiam fazer qualquer movimento. Até os movimentos eram testados cientificamente. O trabalho, então, era analisado, testado e, então, era definida uma metodologia de trabalho, ou seja, este trabalho é realizado desta forma, com este movimento. E todos os operários tinham um padrão, então havia uma padronização de métodos e das ferramentas também. Todas as ferramentas que eram usadas naquele trabalho eram testados e adequados para que fossem usados na linha de produção. Tudo que estava na linha de montagem e na linha de produção era testado cientificamente,
Agora não existia mais aquela bagunça da improvisação. Cada operário tinha sua ferramenta, cada operário era testado cientificamente até os movimentos. Porque ele acreditava que tinha que haver uma padronização para que a empresa conseguisse atingir os seus objetivos. Teoria científica. Você que está escutando este vídeo deve entender que a teoria científica é um estudo aonde tudo era testado cientificamente antes de ser aplicado. Ele procurava formas de elevar a produção com custos baixos, mas com que esta produção fosse a melhor. Por isso, os empregados tinham de ser cientificamente colocados em serviço ou postos em que os materiais e as condições de trabalho fossem cientificamente selecionados, para que as normas pudessem ser cumpridas. Os empregados deveriam ser cientificamente adestrados para aperfeiçoar suas aptidões e, portanto, executar um serviço ou tarefa de modo que a produção normal fosse cumprida. Vejamos bem, agora eu vou ler o texto que está aparecendo na sua tela. Os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de determinadas tarefas. Então acontecia a divisão de trabalho. Os empregados eram escolhidos segundo as suas aptidões e esses empregados, eles eram adestrados, tinha aquele treinamento para que eles desempenhassem uma tarefa. Ainda, segundo alguns livros, nós conseguimos entender que o funcionário era treinado para executar uma tarefa e quanto mais ele fazia aquela tarefa, mais ele tinha aptidão para realizar aquilo. Então, não havia muita troca de serviço. Hoje você está em uma máquina, amanhã em outra, como nós estamos vivendo hoje, a função multidisciplinar. Naquela época, o funcionário era treinado e enquanto mais ele fazia, mais ele tinha aptidão, mais ele iria conseguir entregar uma peça com qualidade. Continuando. Taylor também defende que a remuneração do trabalhador deveria ser feita com base na produção alcançada, pois desta forma ele teria um incentivo para produzir mais. Então Taylor acreditava que o funcionário iria ganhar por peça. Quanto mais se produzia, mais iria ganhar. Então a remuneração era por peça produzida, porque ele acreditava que era uma forma de motivar as pessoas a produzir mais. Teoria científica. Na teoria de Taylor, ele vai explicar que tudo tinha que ser testado cientificamente. Por isso, no seu livro, Taylor defendia que a administração deveria aplicar métodos de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar as tarefas. Os empregados deveriam ser selecionados e treinados de uma maneira qualificada e para que as tarefas fossem compatíveis. Taylor também tratou de outro aspecto, como padronização de ferramentas, equipamentos, sequência e programação de operações e estudos de movimentos. Isso tudo para economizar tempo, obtendo o aumento da produção e dos lucros da empresa. Vejamos bem então, quando nós falamos de estudo de movimento e tempo, Taylor estudava cada movimento que o operário iria realizar para a fabricação da peça para evitar desperdício de tempo. Então, o tempo foi algo que Taylor também estudou.
o tempo era super importante para que o funcionário pudesse produzir mais. E quando a gente fala isto, a gente pode estudar e verificar o filme Tempos Modernos, aonde mostra esse retrato do estudo dos movimentos e do tempo. O tempo era precioso para uma empresa naquela época. Então, o funcionário fazia muito movimento repetitivo, porque a tarefa com que ele era colocado era uma tarefa exclusiva. Ele só iria realizar aquela tarefa. E aquela tarefa era testada cientificamente para comprovar que aquela tarefa iria sim ajudar a produção de uma determinada peça. E aquela tarefa era testada por Taylor com aquele operário que era especializado. Lembrando, quanto mais produz, mais aptidão e mais conhecimento tem. E Taylor só iria pagar o funcionário mediante a peça produzida. Princípios da administração científica. Em seu segundo livro, chamado Princípios de Administração Científica, publicado em 1911, Taylor apresenta seus estudos, porém com maior ênfase em sua filosofia, e introduz os 4 princípios fundamentais de administração científica. Quando eu falo com maior ênfase em sua filosofia, é o momento em que Taylor tinha como base: siga o que eu estou falando, que eu tenho certeza que dará certo, porque foi testado cientificamente, e tudo que é testado cientificamente não é improvisado. Vejamos bem, princípio do planejamento. Este é o primeiro princípio dentro dos princípios que ele escreveu em seu livro. Princípio do planejamento: substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos. Sai da cena o improviso e o julgamento individual. O trabalho deve ser planejado e testado, seus movimentos descompostos, a fim de reduzir e racionalizar a sua execução. Então, no princípio de planejamento, nós percebemos que o improviso não era interessante, que tudo tinha que ser testado. Então, o princípio do planejamento, ele vai estudar até mesmo os movimentos, a fim de racionalizar a sua execução, a fim de que o planejamento sirva como base para a execução de uma tarefa. Antes da realização, deve existir o planejamento. Princípios da administração científica. Princípios de preparo dos trabalhadores. Selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado para que atinjam a meta estabelecida. Vejamos bem, dentro da administração científica, era necessário selecionar os operários de acordo com as aptidões, e então prepará-los e treiná-los para produzir mais e melhor. Quando eu falo mais e melhor, é mais peças em menos tempo. Cada movimento era testado e aquela tarefa que o operário iria realizar já tinha sido testado e a gerência já sabia como é que esta atividade iria ser desenvolvida. Por isso, no final, é citado, de acordo com o método planejado, para que as metas atinjam conforme foram estabelecidas. Terceiro princípio, princípio de controle. Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta.
O princípio de controle é controlar o desenvolvimento. Por isso, Taylor vai dizer o seguinte ainda: desconhecimento pela gerência de rotinas de trabalho e de tempo necessário para sua realização não pode acontecer. Então, o gerente deve conhecer as rotinas de trabalho e o tempo necessário para a realização de cada tarefa. Então, era necessário um controle muito rigoroso para que o funcionário não tivesse vadiagem, preguiça, não produzisse as peças conforme o método estabelecido. Então, naquela época, o controle era muito rígido. Você tinha os movimentos certinho para realizar a sua tarefa. O operário não poderia realizar outro movimento. O operário tinha tempo para produzir a peça. O operário só fazia aquela tarefa e ele tinha que ter aptidão para realizar aquela tarefa. O último princípio, princípio de execução, distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Então, a distribuição de responsabilidade, cada operário tinha sua tarefa e cada gerência, cada gestor tinha o seu controle. Então, cada pessoa sabia exatamente qual era o seu serviço. Princípios da administração científica. Nós vimos, então, os princípios de forma bem ampla. Agora, nós estamos aqui com esta imagem reduzida para que vocês possam, mais uma vez, compreender os princípios do Taylorismo. Os princípios se baseiam no princípio do planejamento, princípio do preparo, princípio do controle e o princípio da execução. O princípio do planejamento é os trabalhadores que precisam parar de improvisar o seu serviço. O princípio do preparo é quanto maior o número de trabalhadores com habilidades para o trabalho e menor ou despreparados, melhor. Então, eu preciso de maior número de pessoas que estejam preparadas para o serviço. Princípio do controle. Hierarquias foram criadas como forma de supervisionar os funcionários e garantir o sucesso da produção. Princípio da execução. Organizar, distribuir e padronizar os serviços entre os trabalhadores. Então, existia muito essa grande chance de organizar e de padronizar o processo, para que todo mundo fizesse aquilo conforme foi planejado. Conclusão. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de Teoria Geral da Administração, cujo nós conhecemos a teoria científica, que é de Taylor, o pai da administração. A teoria científica aborda o estudo de tempos e movimentos, aborda a teoria que tudo deveria ser testado cientificamente, a padronização do trabalho. Então, a teoria científica é a porta, é a entrada do estudo da administração. E para concluir, eu deixo uma citação de Taylor. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, um máximo de prosperidade ao empregado. Então, Taylor deixou essa citação e, como nós já vimos durante o estudo, Taylor baseava na forma de pagamento por peça. Quanto mais produzia, mais ganhava. Taylor tinha um estudo aonde ele queria organizar a linha de produção e a empresa. Então, Taylor foi o primeiro a estudar e a organizar a administração dentro dos estudos.